O que você faria nessa situação? Como será que um médico se sente ao ser impedido, talvez, de salvar uma vida devido a uma crença religiosa? Essa situação envolve um confronto entre um dado objetivo e uma crença, entre um benefício médico e o exercício da autonomia do paciente. Vários autores divergem em seus posicionamentos contra a transfusão de sangue em pacientes testemunhas de Jeová. Aqui vão alguns exemplos. O professor Diego Gracia, da Universidade Complutense de Madrid, considera que o paciente reconhecidamente capaz deve poder exercer a sua autonomia plenamente. Genival Veloso de Frana considera o posicionamento do professor Diego válido, enquanto não houver risco de morte iminente associado ao estado do paciente. Caso contrário, ele se posiciona de acordo com o Código de Ética Médica de 1988, que diz o seguinte: quando houver risco de morte iminente do paciente, o médico estaria autorizado a transfundir o paciente, mesmo contra a sua vontade, com base no princípio da beneficência. Nesse caso, considera-se a vida um bem maior, tornando a realização do ato médico um dever que se sobrepõe ao de respeitar a autonomia. A nova edição do Código de Ética Médica, feita em 2009, altera o seu posicionamento, prezando a autonomia de decisão do paciente. Porém, essa nova edição do Código não revogou a CFM 1021 de 1980, gerando um certo conflito de posições entre beneficência e autonomia. E o que diz essa resolução? Em 26 de setembro de 1980, o Conselho Federal de Medicina se manifestou através dessa resolução, especificamente sobre a questão da transfusão de sangue em testemunhas de Jeová, classificando como crime a omissão de socorro e a decisão do Supremo Tribunal de Justiça sobre o processo HC 268.459/São Paulo, e impõe ao médico a obrigação de transfusão quando houver risco de vida, não sendo necessário concordância do paciente ou de seu responsável. A Constituição Brasileira de 1988 propõe, como um dos direitos fundamentais, a liberdade de crença para todo cidadão. Em pacientes adultos, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm se orientado pelo respeito às convicções religiosas das pessoas. Mas e quando a situação envolve menores de idade ou outros pacientes tidos como incapazes? Nesse caso, a questão ganha outras conotações, pois o papel de proteger o paciente, apesar da vontade expressa de seus responsáveis legais, pode ser ampliado. No caso de adolescentes, a questão do ponto de vista moral que pode ser levantada é: até quando eles podem ser igualados aos adultos quanto à sua opção religiosa? O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 17, lhes dá o direito de exercerem sua liberdade de culto, garantindo igualmente o respeito a essa manifestação. Este mesmo estatuto permite que, em caso de adoção, o menor com 12 ou mais anos possa também se manifestar. Porém, esse consentimento não pode ser ampliado no caso de transfusão. Muitas vezes, as equipes de saúde solicitam à Procuradoria da Infância e Adolescência que busque autorização judicial para a realização do procedimento, através da suspensão temporária do pátrio poder. No caso de pacientes menores de 12 anos, especialmente bebês, a proteção à vida prevalece sobre a crença manifestada pelos pais. Por isso, deve-se ter cuidado ao informar os pais que essa decisão não depende da manifestação da vontade deles, e que a equipe assistencial tem o dever de buscar atender aos melhores interesses da criança. Eu passei por uma ou duas situações desse tipo e realmente é um pouquinho complicado, mas a primeira coisa, a gente sempre tem que ter bastante bom senso, ser moderado, tranquilo. Primeira coisa nessa situação sempre é conversar com o paciente, explicar a terapêutica, né, o tratamento que a gente vai propor para ele. Na impossibilidade dele responder porque não está bem, está inconsciente, ou se for menor de idade, então chamar a família, chamar o responsável, o pai, alguém que é o responsável legal por ele, e explicar, é um direito do paciente que a gente explique para ele toda a conduta que vai ser tomada. Ele tem direito de optar, né, por aceitar ou não aquele tratamento, né? Então a gente precisa do consentimento da família, precisa do consentimento do paciente, para daí você propor a terapêutica.
Se o sangue for importante, você vai falar isso para ele. Se ele aceitar, você vai fazer uma boa. Se ele não aceitar, você vai tentar justificar da melhor maneira possível, mas não pode impor um tratamento que ele não aceita. O paciente deve ser respeitado, né, nas suas crenças, na sua religião, desde que isso seja possível. Em se tratando de emergência, risco de morte, né, o risco é evidente, o risco de morte do paciente. Nesses casos, o médico deve, primeira coisa é preservar a vida do paciente, que é a coisa mais importante, é a preservação da vida do paciente. Se ele efetivamente vai morrer, se você não fizer nos próximos minutos a transfusão de sangue, você deve fazer, independente da aceitação dele ou não, né? Do consentimento dele ou não. Porque você tem, a primeira coisa, você tem a tua responsabilidade é com a vida do paciente, né? Em primeiro lugar é isso. Então, num caso de emergência, você deve, com risco iminente de vida, o próprio Código de Ética Médica daí prevê que no risco iminente de morte você deve fazer. Caso contrário, você é que poderá ser punido por não tê-lo feito, né? Por não ter feito não ter tido essa atitude. Mas não sendo uma situação de risco iminente de vida, de morte, no caso, você deve tentar outras alternativas, tentar o consentimento do paciente, como eu já tinha dito anteriormente. Quando você precisar fazer assim, no caso do risco iminente de vida, é prudente que você chame mais um especialista, ou 2 especialistas, troque opinião, de repente monte até uma junta, para ver se de fato todo mundo está de acordo que é isso que deve ser feito, né? Como você vai estar numa instituição hospitalar, uma instituição médica de saúde, normalmente essas instituições têm também uma comissão de ética no hospital, e você deve daí avisar a comissão de ética também, deve participar eles, pedir para que eles acompanhem também esse processo, porque daí você também vai estar resguardado perante o teu conselho, né, e até mesmo as implicações legais, jurídicas, né, criminais, né, que você pode ser depois questionado.